Olá, Paz do Senhor Jesus, sou eu, Pastor Leandro, novamente com um trabalho aí para os irmãos. Nós fazemos aí um resumo da Bíblia. Comecei lá do livro de Gênesis e hoje nós vamos falar de 2 Reis. Quero falar para os irmãos que esse vídeo não passa no máximo de 15 a 20 minutos. De 15 a 20 minutos nós fazemos um resumo do livro, e todos os livros que já foram feitos e todos os outros que há a fazer, para que você possa entender a Bíblia de uma maneira mais singular, mais simplificada, e que esse livro possa estar ajudando você a compreender as coisas, a data, a época, para quem foi, o que nós possamos tirar de aproveito desse livro para nossas vidas no dia de hoje, em nome de Jesus. E o tema hoje é 2 Reis. O autor, irmãos, de 2 Reis é um autor também desconhecido, mas possivelmente ou provavelmente pode ser Jeremias o autor. E nesse livro de 2 Reis, contudo, tem sido sugerido que o capítulo 25 foi escrito por um exilado depois do cativeiro babilônico. Então, pode ter mais de um autor no livro de 2 Reis. A data que foi escrito: 640 a 550. 640 a 550, de acordo com fontes anteriores. Durou mais ou menos 293 anos, desde Eliseu até o cativeiro de Judá. 293 anos de Eliseu ao cativeiro de Judá. Este livro recebe este nome porque é a história dos reis que governaram sobre Israel e Judá. Nós assistimos que no livro anterior houve um rompimento ali do reinado, foi dividido o reinado em 2 reinados. E aí, 2 Reis é a continuação de 1 Reis. 2 Reis é a continuação do livro de 1 Reis. Os 2 livros formam um só livro, como eu disse. A Bíblia, na Bíblia hebraica. 2 Reis continua a história dos reis sobre os reinos divididos, que levaram à queda final e à deportação do povo de Israel e de Judá. Então, nós vamos ver aí para frente que o reino, houve uma queda dos reinados. Onde foi escrito? Em um lugar incerto, possivelmente em Judá ou Egito. Ou Judá e Egito, ou Judá ou Egito. Para quem? Também para os israelitas. O livro foi escrito para os israelitas. 2 Reis, irmãos, olha que interessante. 2 Reis é a queda do reino dividido. Então nós sabemos, no livro 1 Reis, o reinado foi dividido em 2, através dos filhos de Salomão. E 2 Reis já descreve a queda desses reinos. 2 Reis descreve a queda do reino dividido. Os profetas continuaram advertindo o povo de que o julgamento de Deus estava às portas, mas o povo não se arrependeu. E o reino de Israel foi repetidamente governado por reis perversos. E embora alguns poucos reis de Judá fossem bons, a maioria foi ruim. Os poucos reis bons, juntamente com Eliseu e outros profetas, não puderam deter a decadência da nação. O reino do norte foi destruído pelos assírios, que está lá escrito no capítulo 17. O reino do norte foi destruído pelo assírio no capítulo 17. E uns 136 anos depois, o reino do sul foi destruído. Então, o reino do norte foi destruído pelo assírio, e 136 anos após, o reino do sul também foi destruído pelos babilônicos, que está lá no capítulo 25. Embora o povo de Deus estivesse em cativeiro, Deus permaneceu fiel à sua aliança e perseverou um remanescente para si. Aí Deus
está sempre fazendo um elo com o povo. Deus está sempre reconstruindo um elo dele com o povo, igual nós vimos aqui. A palavra-chave desse livro, 2 Reis, irmãos, é avaliação e cativeiro. Né? O povo não se consertou diante de Deus. Os reis eram ruins ao povo. Né? Os líderes, os governantes sugavam muito daquele povo. E aonde Deus permitiu que aqueles reinados fosse dividido e depois tomado, né? Levando o povo a cativeiro, levando o povo a ser cativo. A ideia geral de 2 Reis é fazer uma avaliação de cada rei, especialmente o seu relacionamento com Deus e com a aliança. Deus sempre estabeleceu uma aliança com o povo. Deus sempre estabeleceu uma aliança com o povo através dos seus governantes. Mas tanto os governantes e tanto quanto o povo estava sempre se rebelando contra Deus. A maioria foi considerada perversa aos olhos de Deus, o qual levou Israel e Judá para o cativeiro. Então Deus também permitiu que aquele povo fosse preso e levado cativo. Deus odeia o pecado e não permitirá que ele continue sem limite. Então Deus tem o tempo dele, tem a hora dele. Mas a hora que Deus age, a hora que Deus vem agir, né, ele já vem agir com mãos de ferro, porque ele odeia o pecado. E quando ele vem agir para valer, igual ele fez com esses reinados e fez com esse povo. Ele deixou que a mão de ferro, né, o conduzisse aquele povo por causa da rebeldia e por causa da ruindade dos reis levantados. Então Deus, a maioria foi considerada perversa aos olhos de Deus, o qual levou Israel e Judá para o cativeiro. Então a maioria das pessoas, a maioria dos reis foi perverso diante dos olhos de Deus. Deus odeia o pecado e não permitirá que ele continue sem limite. Deus às vezes pode usar pagão para trazer correção ao seu povo. Então Deus usou um pagão, Deus usou outros reis, Deus usou outros lugares para vir, né, e tomar Israel e levar Israel cativo. Deus nos ama tanto que, por vezes, tem que nos disciplinar, né? Deus quer trazer correção para nós através da disciplina. Deus nos dá aviso antes de avisar que o seu castigo está vindo. Deu aviso através dos profetas, os profetas avisaram, mas o rei e o povo nada fez para consertar diante de Deus. Nós podemos dizer com certeza que Deus nunca nos deixará nem nos abandonará. Deus nunca vai nos deixar e nem nunca vai nos abandonar. Por quê, irmãos? Porque se nós, uma vez sendo fiel a Deus, nós, uma vez fazendo juramento com Deus, né, os olhos de Deus, o coração de Deus jamais vai recuar diante de nós. Talvez as nossas atitudes, talvez a nossa forma de vida, talvez as nossas escolhas venham nos afastar de Deus. Mas aquilo que Deus prometeu para você, ou aquilo que Deus prometeu para uma cidade, para um povo, para uma nação, Ele há de cumprir. Deus promete aquilo que Ele cumpre. Se Ele prometeu que vai voltar, Ele vai voltar. Se Ele prometeu que Ele vai vir buscar os salvos, Ele vai vir buscar os salvos. Se Ele prometeu que vai vir buscar a noiva dele, Ele vai vir buscar a noiva dele. Mas temos nós que estarmos preparados. Não podemos estar oscilante diante do Senhor. Nós temos que estar firme diante de Deus. E é por isso que Deus colocou no meu coração para nós trabalharmos esses temas bíblicos, para nós fortalecermos em Deus e não de homens. Nós temos que nos fortalecer em Deus. As religiões têm enganado muitas pessoas. As religiões têm conduzido as pessoas para um buraco, para um precipício. Mas a Bíblia, a boca de Deus, nos conduz para a vida eterna. O tema desse livro: Deus odeia o pecado e não permitirá que ele continue sem limite. Deus às vezes pode usar pagão para trazer correção ao seu povo.
Deus nos ama tanto que por vezes tem que nos disciplinar. É o tema desse livro. E eu quero deixar o esboço para os irmãos em nome de Jesus. Eliseu é substituído por Elias. Eliseu substitui Elias. Elias foi levado por uma carruagem de fogo, né? E Eliseu, o seu sucessor, veio e substituiu Elias. Está lá em 2 Reis 1, do 1 ao 8, 15. O declínio e a queda de Israel. Está lá em 2 Reis 8, 16 a 2 Reis 17, 6. O exílio de Israel na Assíria por causa do pecado. 2 Reis 17, 7 até o 2 Reis 41. Judá sobrevive. 2 Reis 18, 1 a 2 Reis 23, 30. O exílio de Judá na Babilônia. 2 Reis 23, 31 a 2 Reis 25, 30. Então aprendemos com esse livro, irmãos, que nós temos que ser o justo de Deus. Não seguirmos boca de homens. Não buscarmos novidade, conhecimento novos, às vezes informações novas que nós podemos acharmos que são atalhos ou que são mais fáceis de servirmos a Deus. A única regra de fé que nós temos para nós seguirmos e servirmos a Deus é a Bíblia Sagrada. Então não fuja da boca de Deus, não fuja dos olhos de Deus, não fique buscando novidades de vida, não fica buscando religiões fáceis que aceitam tudo, que tudo pode. Se somos de Deus, temos nós que sermos disciplinados por Deus. Deus disciplina aquele quem ama. O povo está sempre em rebeldia com Deus, também no tempo de hoje. O povo está sempre desviando de Deus. As igrejas hoje estão cheias de mentira. As igrejas de hoje estão cheias de falsidades. As igrejas de hoje estão conduzindo o povo, as ovelhas, segundo aos olhos da igreja, segundo aos olhos do homem, e não segundo aos olhos de Deus. E quando nós passamos a entender que nós temos que ser governados e seguirmos os olhos de Deus, nós temos em nossas mãos, você tem na tua, eu tenho na minha aqui, o nosso manual de fé. Nós temos em nossas mãos a boca de Deus. E nós não podemos nos desviar dela. Que isso é bom. Mas é bom para quem? Para o homem ou para Deus? Que isso aqui vai melhorar a igreja, vai encher a igreja, vai encher de pessoas santificadas ou vai inchar a igreja para ter uma igreja cheia. Então isso nós temos que saber. Nós temos que buscarmos o conhecimento de Deus e trazermos ele para nossas vidas em nome de Jesus. Quero terminar com a oração em nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, coloca essa vida, essa pessoa que está acompanhando esse trabalho sobre as tuas mãos, ó Deus. Que esse estudo possa trazer para nós conhecimento, Deus. Que possamos ser sábios no Senhor, Pai. Que possamos ser fortalecidos no Senhor. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos, para que nós venhamos a ser abençoados em nome de Jesus. Jesus abençoe a tua vida, meu irmão.